Você trabalha a vida inteira, acorda cedo, encara trânsito, transporte público lotado e tudo isso porque você tem contas a pagar. Agora, imagina comigo o seguinte: todo mês cair dinheiro na sua conta, uma renda garantida para o resto da vida, sem você precisar trabalhar por ela. Parece distante e muito longe da realidade, mas é totalmente possível através dos fundos imobiliários. Com os fundos imobiliários, você pode acordar todo dia com 50, 100, 200 reais caindo na sua conta. Literalmente, o dinheiro vindo para você enquanto você dorme. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do meu computador os meus rendimentos de uma das minhas carteiras de fundos imobiliários. Galera, de um ano para cá, alguns fundos imobiliários que eu tenho. Tem algumas ações junto, mas enfim. Aqui ó, em 12 de 2024, eu recebi o valor de R$ 994. De 2025, eu tive uma renda dos fundos imobiliários de R$ 1.054,40. Em fevereiro, R$ 894. Em março, já tive um rendimento maior, R$ 3.445. É claro que aqui veio algum dividendo junto. Abril, R$ 894. Maio, R$ 1.048. Junho, R$ 994. Julho, R$ 993. E acabou mantendo essa média. O último mês que eu recebi agora, mês passado, foi R$ 1.103,02. Ah, Jaime, mas uma pergunta: com quanto eu devo começar? A boa notícia é que você pode começar com apenas R$ 10. Você não precisa ser rico, não precisa ter imóvel, não precisa financiar nada. Só precisa saber onde clicar e como escolher os fundos certos. Então vamos começar pelo começo. O que são os fundos imobiliários na prática? Os FIIs são investimentos de renda variável negociados na Bolsa de Valores. Eles são usados principalmente para quem pensa no longo prazo e quer construir uma renda para o futuro, para a aposentadoria ou viver de dividendos. Vou explicar para vocês rapidamente a valorização dos fundos imobiliários. Para vocês terem uma ideia, somente no último ano, os fundos imobiliários tiveram mais de 23% de valorização. E é claro, além dessa valorização, você recebeu os dividendos. Ou seja, em um ano, olha, só teve ganho, porque 23% de valorização, mais os dividendos. Agora, se a gente olhar em prazos maiores, como 5 anos, olha isso aqui. Se você tivesse investido R$ 10.000, vamos ser mais realistas, se você tivesse investido R$ 1.000 nos fundos imobiliários e tivesse reinvestido os dividendos, ele teve uma valorização de mais de 900%. Isso é muita coisa. Se olharmos períodos menores, como 6 meses, 7%, é claro, aqui quanto menor o período, ele vai ter menos variação. Mas se formos aqui para o período máximo, mais de 2.000%. Desde 2012, quando começou a ter os fundos imobiliários, se você tivesse começado a investir desde 2012, você teria uma valorização de mais de 2.000%. Isso significa que, trocando aí por miúdos, se você tivesse R$ 1.000 investido, isso teria virado milhões. É claro que depende muito do fundo imobiliário, teve alguns fundos imobiliários que derreteram, outros se valorizaram mais, porque o IFIX, ele é uma média dos fundos imobiliários, não tem como você comparar, é uma média. Se você comprou algum fundo imobiliário que simplesmente derreteu esse fundo imobiliário, o fundo faliu, isso não aconteceu isso, mas se você soube investir em ótimos fundos imobiliários, aí sim você pode ter essa valorização. Por isso que eu falo para vocês que é importante que quando você invista em fundos imobiliários, que você diversifique a sua carteira. Eu particularmente hoje, eu separo algumas carteiras de fundos imobiliários, mas na minha carteira eu tenho 20 fundos imobiliários. E que isso significa? Que o meu risco está muito diminuído, porque se um fundo não der certo, dificilmente isso vai acontecer se você escolher ótimos fundos, aprendendo a fazer análise. Se um fundo imobiliário não der certo,
você vai ter outros 19, 18, 17, 16. Então é por isso que é muito importante que você faça uma diversificação nos seus fundos imobiliários. Hoje, basicamente, existem 3 tipos de fundos imobiliários. Primeiro, temos os fundos de tijolo, que são fundos que investem em imóveis físicos, como shoppings, centers, galpões logísticos. Eles investem em prédios comerciais, consultórios médicos, faculdades, lajes corporativas. Esses imóveis são usados por empresas e pessoas que pagam aluguel. E esse aluguel vai para o fundo e o fundo repassa para você que é cotista. Esse repasse é mensal, é o famoso dividendo dos fundos imobiliários. Agora temos os fundos imobiliários de papel. São fundos que não têm imóveis físicos, eles investem em dívidas do setor imobiliário como CRIs e LCIs. Exemplo simples: uma construtora precisa de dinheiro para construir um prédio comercial. Ela emite uma dívida e o fundo compra essa dívida. Depois a construtora paga o fundo com juros e esses juros são distribuídos para você que é cotista dos fundos imobiliários. Em terceiro lugar, temos os fundos imobiliários híbridos. Como o nome diz, é uma mistura dos dois. Tem tanto imóveis físicos como tem dívidas imobiliárias nesses fundos imobiliários híbridos, galera. Tem lajes corporativas, tem shoppings, hospitais, logísticas, escritórios. É um tipo de fundo que traz uma diversificação dentro de uma única carteira. É muito importante que você tenha também esse tipo de fundo, porque ele diversifica e você acaba tendo um risco menor calculado. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você quiser começar a investir com pouco, construir uma renda todo mês e ter mais liberdade financeira com os FIIs, esse é um excelente caminho. Se você gostou, se inscreve no nosso canal Efeito Investidor, curte o nosso vídeo, compartilha com alguém que precisa aprender a investir e te aguardo no próximo vídeo.